Gabriela Cleto Andrade, ela é psicóloga, especialista em psicologia analítica, a nossa mais recente integrante da Arques. E a Gabriela vai falar, o título da palestra dela é Na Luta que a gente se encontra. O Brasil se desencontrou com a vitória eleitoral de Lula? Gabi, com você. Boa tarde, gente. Deixa eu só começar a transmissão. Putz, como é que eu coloco em tela cheia aqui? Alguém sabe dizer? Esse aqui? Sim. Ah, tá. Era isso? Queria ela cheia, mas tudo bem. Pode ser assim também. Aqui, ó, modo tela cheia. Pronto. Bom, agora sim. Boa tarde a todos. A Vera já disse que ia ser muito difícil falar depois do Vicente. Para mim, então, depois da Vera e do Vicente, acho que vai ser mais ainda. Tá. O nome da minha apresentação é, como o Vicente trouxe, Na Luta a gente se encontra. O Brasil se desencontrou com a vitória eleitoral de Lula. E a minha ideia hoje é que a gente tente trazer um caminho sobre algumas imagens que podem estar presentes na vitória eleitoral do Lula de 2022. Nenhuma pretensão de trazer um caminho, mas tentar distorcer alguns olhares, tentar trazer uma imagem nova para a gente tentar criar novos tipos de imaginação. E assim, foi muito difícil para mim escolher o que eu ia dizer, foi muito difícil para mim escrever, justamente por estar tão submersa, né, nesse mundo ainda, vivendo toda essa realidade. A gente está sentindo agora os efeitos da eleição do Lula, agora em 2023. Então, enfim, é mais um convite para a gente tentar imaginar outras coisas. E para isso, eu vou me utilizar de uma música que vai compor a minha apresentação inteira. Ela é um samba-enredo da Mangueira, de 2019. O nome da música é Histórias para Ninar Gente Grande. E assim, sempre foi uma música que me tocou muito e acho que ela traz, de uma maneira muito lúdica, muitas coisas que eu queria passar hoje. Então, eu fiz um recorte dela no meio da minha apresentação inteira. Então, eu organizei quase que em subcapítulos. Então, cada subcapítulo vai ser um verso dessa música para a gente ir se orientando em cima disso. Então, vamos lá. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Se apropriando desse convite da Mangueira, da gente tentar olhar o avesso do mesmo lugar, eu quis trazer algumas reflexões que o Vladimir Safatli ele traz no livro dele, Só Mais um Esforço, que foi publicado em 2017. Ele faz todo um aparato de como foi o golpe de 2016, traz algumas perspectivas históricas também do neoliberalismo dentro da política e etc. Mas eu acho que o foco principal é que ele tenta trazer um novo olhar para alguns lugares que a gente, né, se cansa de tanto ver e de estar tão submerso nisso que a gente não consegue pensar um pouco diferente do que nos é proposto. Primeiro, ele começa revendo os moldes da política e da democracia que foram manchados pela estrutura do neoliberalismo, que trouxe o seu repleto esvaziamento. E trouxe um esvaziamento pois à medida que o neoliberalismo foi se apropriando da política de Estado e do discurso moral, ocorreu concomitantemente o desmantelamento da democracia liberal e seus pactos. Pois a partir de então, no que diz respeito à economia, não pode haver mais escolha. A escolha ela já está dada, ela já está estabelecida. E a ordem a se seguir é de uma gestão militarista da segurança e a perpetuação da circulação de riqueza, esvaziando assim as políticas e suas instituições. E tendo essa cartilha já demarcada, os políticos passaram a ser apenas personagens, demonstrando sua impotência diante da estrutura política neoliberal imposta.
Lula, diante de seus mandatos, ocupou muito bem esse lugar de preservação da riqueza também. Nos seus governos anteriores, diante de todas as campanhas e políticas de guerra à miséria, ele não buscou acabar de fato com a desigualdade. O que ele procurou foi capitalizar a pobreza, enquanto mantinha o crescimento econômico e de poder das classes mais altas. Ou seja, se os pobres tivessem acesso, os ricos tinham mais acessos ainda. Mas essa não foi apenas uma postura do governo Lula. Muito pelo contrário. Lula foi apenas um grande representante na América Latina de um movimento da esquerda que já estava em andamento há muito tempo em outros lugares do mundo. Ao refazer o percurso da esquerda dentro da política institucional, Safatli volta brevemente às origens da democracia liberal. De forma bem sucinta, segundo ele, a democracia liberal, nos moldes que conhecemos hoje, foi perpetuada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, respondendo aos acordos dos setores sociais vencedores, mesmo sendo setores sociais opostos. E justamente por serem setores antagônicos entre si, foi preciso direcionar a política a uma luta pela conquista do centro. Com esse novo molde conciliatório na política, a esquerda foi abandonando cada vez mais seus horizontes de transgressão à institucionalidade e partindo em direção a uma coexistência pacífica. E a consequência disso foi perder as suas forças e a sua relevância dentro do cenário político. Minha garganta está bem seca, então eu vou parando ao longo da apresentação. E com isso, a esquerda abandona, além da noção de revolução, a noção de reforma, restando apenas uma política pontual que lutasse pelo reconhecimento dos direitos às esferas mais vulneráveis, como as pautas LGBTQIA+, as pautas das mulheres, dos negros, indígenas, e assim vai. Lutas muito pontuais dentro de uma estrutura de poder que impossibilita a liberdade de fato desses grupos. Depois do golpe de 2016 no Brasil, a gente aprende que essa política de conciliação não cabe mais. Uma política que é motivada apenas por ajustes pontuais e, principalmente, que possam ser facilmente riscados com uma canetada pela próxima pessoa que tomasse o poder. Principalmente se correspondesse a uma volta dos setores tradicionais da política. Infelizmente, a gente pagou para ver o Bolsonaro chegando e com uma canetada tirando várias lutas e vários ganhos que a gente já tinha, né, diante de diversos anos do lulismo. E Safatli ainda reforça como as experiências da esquerda falharam justamente por estarem presas na busca da manutenção e no sustento de um Estado que, para os fins políticos da esquerda, já é por inteiro ineficiente e letárgico. Ok, a gente, junto com as ideias do Safatli, a gente está fazendo esse exercício de tentar enxergar o avesso do mesmo lugar, de olhar com outros olhos a estrutura política e institucional vigente. E com isso, eu não sei vocês, mas eu acabo me deparando num lugar um pouco de desencanto, né, do lugar da esquerda dentro da política institucional. Porque, assim, se o próprio Estado não nos oferece nenhuma base que seja suficiente para uma expansão da esquerda e da construção de novos cenários, o que vai nos restar? E é justamente a luta que nos resta. Afinal, é na luta que a gente se encontra. E para lutar, é preciso que não deleguemos nossos cuidados a um grande cuidador que irá suprir tudo que nos falta, pois é justamente nessa lógica que ficamos reféns das políticas esvaziadas, que não têm como finalidade nem ganho nenhum em buscar a nossa libertação e autonomia. A insatisfação da população é a base principal do capitalismo. Justamente para se manter as estruturas de poder, o que é proposto para a sociedade é uma insatisfação administrada, onde os afetos principais são o descontentamento e o desencanto diante das novas possibilidades de vida. E esse poder vai se perpetuando justamente pela manutenção da nossa falta. Por exemplo, o Lula sempre buscou trazer muito mais poder econômico para a classe baixa, mas, ao mesmo tempo, ele não buscou com tanta força trazer um poder de consciência política também para as classes baixas, porque isso não é vantajoso para o poder institucional vigente. E, né, ele estando nesse lugar, consequentemente, para ele também não. E como alternativa para se romper com esse lugar impotente de insatisfação que a política dentro do neoliberalismo nos proporciona, podemos pensar agora na psicologia da libertação, que foi um termo proposto por Mary Watkins e Helen Schuman. Basicamente, a psicologia da libertação, ela surge com o objetivo de proporcionar novos tipos de imaginações diante de ações conjuntas que possam trazer alguma transformação e participação nas mudanças sociais.
incentivando que a população reformule seu senso de identidade e se aproprie de sua história. Para que isso aconteça, é preciso um trabalho de abandonar ideias fixas, como essas contadas pelos poderes vigentes, para que seja possível a elaboração de novos símbolos, emoções e modos de se relacionar. Ou seja, a gente precisa buscar o que a história não conta, buscar o avesso do mesmo lugar para que a gente consiga se encontrar na luta. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Quando falamos de nos apropriar da nossa história, como é proposto pela psicologia da libertação, não tem como não voltarmos a 1500. Afinal, o Brasil cresceu em cima de um extermínio de povos indígenas, que, para piorar, não foram nem reconhecidos como genocídios. Por isso, o Safatli é bem enfático ao afirmar que, abre aspas, o Brasil é, acima de tudo, uma forma de violência. Porque seu maior inimigo é ele mesmo. Um Estado violento que ganha forças criando inimigos no seu próprio interior, massacrando parte da sua população com ações policiais, que a gente sabe muito bem que são destinadas às favelas e à população negra. Enquanto protege os brancos e as classes altas em seus condomínios fechados e prédios caros. Nesse lugar, não há espaço para a esquerda. Pois enquanto a esquerda continuar nutrindo e atuando dentro dessa organização de Estado, não haverá chance alguma de transformações concretas. E aí eu quero trazer uma citação que claro que olhar para o passado faz com que nos apropriemos de nossa história, mas é preciso voltar justamente para podermos ir para frente. E a citação traz, abre aspas, a recordação deveria nos levar a sonhar projetos de ação social para o futuro. Não há razão em olhar para trás se isso não nos ajuda a sonhar um futuro melhor. E levando isso em consideração, a gente precisa então falar da campanha de reeleição do Lula de 2022, onde seu slogan principal foi "O Brasil feliz de novo". E aí eu fiquei pensando, será que essa lembrança de um passado saudoso era uma motivação para construir uma nova felicidade, de um novo futuro? Ou era um desejo de retornar aonde estávamos nos mandatos anteriores de Lula? Porque se for a segunda opção, Safatli já afirmou, lá em 2017, no ano seguinte ao golpe, que aquela conjuntura da esquerda tinha mesmo que morrer, que a esquerda não tinha conseguido renomear novos sujeitos políticos diante do colapso do lulismo. E hoje, mesmo depois do golpe, dos anos de bolsonarismo, o retrocesso foi tão grande que a esquerda ainda assim não conseguiu construir novas faces políticas e retornamos ao mesmo caminho que teve um colapso como fim. E eu não estou aqui dizendo que o Lula não deveria ganhar, não deveria estar no poder de novo, muito pelo contrário, né? Eu também chorei quando o Lula ganhou, também fui a Brasília ver a posse dele, comemorar nesse mar vermelho de alegria e esperança de que o Brasil estivesse revivendo de novo. Mas a gente não pode ver isso como ponto de chegada. A gente precisa criar novos tipos de imaginação política para que não tenhamos novamente o mesmo fim. Mas Lula continua com a sua mesma política de conciliação. Continua traindo seu próprio povo quando se vê pressionado. Pintou o quadro de um governo com mais diversidade, com todos subindo a rampa juntos. Mulheres, negros, pessoas com deficiência, indígenas. Mas na hora de escolher um ministro para o STF, diz que raça e gênero não serão critérios, mesmo pressionado a não diminuir a representatividade dentro da Suprema Corte. Quando pressionado a se posicionar sobre o marco temporal, veta, mas apenas parcialmente, mantendo outros pontos da PL que ainda assim são considerados retrocessos pelas organizações dos povos indígenas, que lutavam sim pelo voto integral. Enquanto anuncia o Brasil como uma grande potência ambiental para o mundo, elabora projetos de exploração de petróleo na Amazônia, indo totalmente contra os ambientalistas. Enfim, Lula continua um governo que sustenta a estrutura violenta e neoliberal da política institucional. E, por enquanto, continuamos assim, com mais invasões do que descobrimento. E justamente pensando nessas transformações e nessas contradições, que eu quero me apropriar um pouco da teoria da consciência libertada, que é proposta por um autor junguiano chamado Altshuler, e ele também fala de uma psicopolítica da libertação.
Basicamente, nessa teoria, ele se utiliza das ideias de Paulo Freire e Albert Memmi para pensar numa estrutura psíquica de consciência que transcende o par bipolar de complexos do oprimido e do opressor, saindo de uma unilateralidade e consolidando um ego que seja capaz de suportar a tensão dos opostos psíquicos, sendo possível também pensar nesses opostos como grupos étnicos em conflitos entre si. Ou seja, a tensão dos opostos não vem apenas das estruturas de poder político para com a população, mas a tensão também vem das demandas divergentes dentro da própria população. Aceitando as diferenças de demandas entre as lutas indígenas e a luta do povo negro, por exemplo, saindo dessa lógica de pautas muito pontuais dos polos vulneráveis da sociedade, mas pensando numa base de transformação na estrutura do poder, que conversa com a tensão desses opostos e transcenda a um Estado que proporcione, de fato, a possibilidade de libertação e transformação da população. Afinal, essas deveriam ser as pautas principais da esquerda. E ao voltarmos à ideia desse Estado violento, é preciso sempre lembrar que a libertação genuína de qualquer povo deve acontecer quando a transformação da consciência política acompanha o desmantelamento das estruturas políticas opressivas, coisas que uma política de conciliação não é capaz de oferecer. Assim como aconteceu com a história do marco temporal, nunca vai acontecer uma libertação autêntica dos povos indígenas se a política vigente continuar alimentando um estado de violência e vetando apenas parcialmente uma PL. O veto não ter sido integral é alimentar, sim, uma estrutura violenta e opressiva. E é justamente por isso que precisamos trazer os versos que o livro apagou, para não nos mantermos num cenário de muitas invasões e nenhum descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Apesar da imagem de Lula destinada apesar da imagem de herói destinada a Lula, tem muito sangue ainda sendo derramado. A pluralidade do que é o Brasil não cabe em nenhum retrato, em nenhuma rampa, não cabe em nenhuma representação de governo. Outro ponto muito interessante que Safatli traz com novos olhares é justamente esse conceito de representantes políticos, o qual ele considera um arcaísmo político, que só nos afasta de uma democracia. Segundo ele, a representação torna-se apenas uma maneira de esconder seus anseios por controle. Como eu represento todos os seus desejos, você não me ataca e eu posso ter controle sobre como as estruturas irão se perpetuar. E se você me vê como detentor do poder, de lhe amparar e de cuidar, eu construo então uma imagem popular que seja muito mais fácil de controlar. E aí que eu quero trazer uma citação direta dele, onde ele afirma, abre aspas, a soberania popular não se representa. Um povo livre nunca delega sua soberania para quem quer que seja. Ele a conserva sempre junto de si. Passar sua soberania para outro é perdê-la. É como passar minha vontade a outro e esperar que a vontade de outro tenha alguma forma de identidade absoluta à minha vontade. E com isso eu acabei pensando num outro contexto para a ideia do arquétipo do curador ferido, que a gente vê muito na clínica, uma ideia do analista, em que basicamente seria a ideia de que o analista precisa sustentar a tensão dos opostos de ser tanto o curador quanto o ferido. Porque se essa tensão de opostos não for sustentada e o analista se identifica com o polo do curador, o que acaba sendo muito tentador, ele acaba alimentando uma relação de poder, né? Eu tenho um poder diante do outro, criando então uma figura sombria do líder. E, consequentemente, o paciente teria projetado a si a imagem do ferido, se mantendo refém a toda essa dinâmica. Mas a tarefa principal do analista é justamente o oposto, é sustentar a tensão entre esses opostos e constelar no paciente como ele mesmo sendo seu próprio curador ferido. Agora, dentro do aspecto da política, se pensarmos a imagem do representante como uma identificação com o curador, resta a toda a população uma projeção do ferido, ou seja, mantendo o povo sempre na falta e na insatisfação administrada necessárias para se manter um controle dos governantes sobre eles, e os representantes constelados a uma figura de líder e de poder diante de todos.
Mas o que Safavi propõe é justamente o oposto, é que a própria população tenha mecanismos suficientes para que eles mesmos preservem sua soberania e sejam seu próprio curador ferido, conseguindo, então, caminhar em direção a uma consciência libertada, sustentando dentro de si a tensão desses dois opostos. Para que tenhamos um país que não está nos retratos, um país de mulheres, tamoios, mulatos, é preciso que o povo não delegue sua soberania a ninguém. O retrato da diversidade brasileira subindo a rampa do Congresso deve ser apropriada pelo próprio povo, não uma imagem pertencente apenas ao governo Lula. E assim, eu estou aqui tentando fazer bem um papel de um policial mau sobre o governo Lula de 2023, e eu achei importante fomentar de forma um tanto enfática algumas frustrações e contradições do governo. Sei que a minha apresentação tem até uma pegada um pouco anarquista, né? Mas se a gente pensar em toda a conjuntura de reeleição do Lula de 2022, que buscou nos tirar dos últimos 4 anos sombrios que vivemos, eu fiquei pensando se ainda há lugar para nossas frustrações, ou se, de alguma forma, existe uma narrativa fantasma que nos fala que, se questionarmos o governo Lula, estamos abrindo novamente margem para a extrema-direita e o bolsonarismo. Caso seja esse o cenário, não estaríamos justamente nos colocando numa posição de subserviência ao representante político e estaríamos delegando a nossa soberania? Sobre esse questionamento, quero me utilizar de uma afirmação de Safatli, que é muito mais impetuoso do que eu, que ele afirma: será que o medo da perda não seria exatamente aquilo que deveria ser perdido? E é claro que é muito mais difícil para a gente pensar nisso quando a gente acabou de sair desses anos aterrorizantes, né, do último governo. Mas, ao mesmo tempo, é um convite, é um caminho muito interessante. Com isso, ele propõe deixarmos de buscar um amparo e cuidado nos políticos e começarmos a nos apropriar do nosso próprio desamparo, pois é por meio desse desamparo que se é possível construir condições para que uma verdadeira força de criação surja, estando assim nos retirando das formas de vida que nos foram impostas de maneira hegemônica. Porque qualquer demanda de cuidado torna-se automaticamente uma questão antipolítica. Ela é antipolítica porque uma demanda política precisa exigir uma modificação na estrutura de poder. E, contrariamente a isso, um desejo por cuidado e amparo reforçam esse poder, oferecendo nossa soberania a alguém que conseguirá suprir nossas faltas, oferecendo nossa soberania a alguém que conseguirá suprir todas as nossas faltas. Ideia que, por si só, está fadada ao fracasso, visto que a política dominada pelo neoliberalismo, mantém seu poder justamente pela permanência dessa falta. Para romper com isso, o povo precisa ser seu próprio curador ferido. Precisamos lutar por um país que não está no retrato, ou então nos apropriarmos desse retrato como sendo pertencente a nós e não a eles. Brasil, teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Para quem não sabe, dragão do mar foi uma pessoa, foi um cara que lutou lá no Ceará. Ele participou da luta abolicionista e ele conduziu a sua jangada, que tinha como nome Liberdade, para a paralisação do mercado negreiro dentro do mar de Aracati. Dada essa contextualização, E para nos apropriarmos da ideia de liberdade, é preciso que a gente se retire do lugar de passividade e espera de um cuidador ou curador para suprir nossas faltas e nossos desamparos. Não romper com a passividade é ainda um modo de prejudicar tanto a si mesmo quanto a nossa relação com os outros e com o mundo. E aí que eu quero trazer de novo algumas perspectivas da psicologia da libertação, que é construída com a ideia de que estar mergulhado na passividade pode causar também danos psíquicos por meio de uma mutilação do eu, formando-se o que é chamado de feridas psíquicas da passividade. Então, assim, as autoras trazem 12 feridas, é um texto muito denso, eu tentei resumir e trazer algumas para a gente também não ficar muito maçante. Então, tentei trazer de uma forma bem sucinta tudo isso. Basicamente, essas feridas ocasionam uma divisão do eu, que seria quando o individualismo,
que também é uma das principais ferramentas do neoliberalismo, acaba estabelecendo uma divisão entre o eu e o outro. E esse movimento acaba colocando a ideia de interdependência como sendo algo patológico, incentivando o individualismo e a independência. E, de maneira sombria, o que ocorre é uma obediência diante das expectativas da sociedade e da estrutura do poder vigente. Esse afastamento do eu com o outro proporciona uma neurose comparativa, que acaba criando modos de se relacionar de forma hierárquica. Ou seja, alguém sempre tem que estar num polo superior e alguém sempre tem que estar num polo inferior. E o preço a se pagar por tal hierarquização é a solidão e o isolamento de tudo e todos. Tal isolamento que não permite que haja um encontro na luta, e muito menos uma luta pela liberdade, assim como proposta por Dragão do Mar de Aracati. Por meio desses sentimentos de inferioridade e superioridade, chega-se então a um narcisismo patológico. Nesse momento, o que acontece é a perda de sentimentos duradouros, de realização, e mobilizando, com isso, a capacidade de criar relacionamentos de amor de forma mútua. E quando não conseguimos atingir realizações duradouras, ficamos vivendo sempre na falta e na insatisfação, ou seja, vivendo num terreno muito fértil para se manter as estruturas de poder dentro do capitalismo. E a consequência da degradação e inferiorização do outro é justamente uma impossibilidade de vivenciar o sofrimento humano e do ambiente, em que o caminho da cura pode vir pelo questionamento do que desapareceu de nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, o que será que desapareceu em nós que a gente não fica mais tão comovido com, por exemplo, a catástrofe climática que está acontecendo em Manaus e as pessoas que estão tendo que viver por tudo isso, né, no meio desse ambiente? O que será que a gente precisa recuperar para que a gente volte a nos solidarizarmos e sendo afetados mesmo pelas dores e catástrofes que está acontecendo no mundo? E com essa falta de sensibilização vem o eu vazio, que enrijece os limites do eu e o impede de gozar de possíveis trocas com quem poderia lhe oferecer novas formas de ver o mundo. A consequência disso é seu afastamento da comunidade e de sua história. Logo, esse eu se volta a soluções pessoais e abandona criações e modificações no mundo, voltando-se mais para um individualismo místico do que para uma mudança política. E isso pode acontecer também dentro das quatro paredes do consultório, quando a gente busca as individuações apenas nesse lugar e não tenta trazer, né, voltar isso, direcionar isso ao mundo. E é aí que vem uma anestesia afetiva por meio de um entorpecimento psíquico, a qual nos impossibilita de criar conexões e restringe sua compreensão sobre o que está acontecendo ao seu redor, o que leva a um ensaio obsessivo-compulsivo da violência, que, por consequência do estado anestesiado, as pessoas acabam se tornando imunes a certo nível de violência e passam a voltar sua atenção apenas quando a violência aumenta. Tentando trazer isso para a nossa realidade, o quanto será que a gente ainda se mobiliza pela morte, sei lá, da população negra e indígena que acontece todos os dias? Ou será que a gente só consegue sentir alguma coisa quando a gente vê situações muito grandiosas como a guerra que está acontecendo na Palestina, né? Uma alternativa a essa dissociação, que ocorre quando levamos para nosso inconsciente essas mobilizações negadas por um ego que atua dentro da passividade, é justamente a recuperação da memória cultural e na escuta dos sentimentos negados. Esse movimento pode resgatar os vínculos sociais e da história que foram perdidos até então, para que aí sim seja possível procurar novamente o seu lugar na comunidade. E aqui me lança a pergunta que deu nome à minha apresentação de hoje. Será que a esquerda está conseguindo manter uma procura por seu lugar no mundo, se apropriando da sua história e lutando de forma integrada por um mundo que nos represente de fato? Ou será que a vitória eleitoral do Lula nos fez cair ainda mais numa passividade e numa falsa sensação de representatividade, que no final, como vimos com Safatli, apenas rouba a nossa soberania? Enfim, precisamos sempre lembrar que a liberdade ela não vem dos céus, mas sim de uma luta ativa de apropriação e transformação da nossa realidade, assim como fez Dragão do Mar. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. Estou me encaminhando para o final já, mas o que eu tentei passar com essa minha fala de hoje foi para que a gente
foi que, para que a gente consiga ser ouvido, a gente também não pode perder a nossa própria voz, e muito menos a nossa identidade. A vitória eleitoral de Lula foi um respiro incrível para recuperarmos nossa esperança de transformações para o Brasil, que seja de fato, para um Brasil que seja de fato nosso, que seja de todos que lutam e lutaram por sua transformação e sua liberdade. E isso não será nenhum representante que nos proporcionará. Esse movimento pertence ao povo, pertence a todas as Marias, Maís, Marielles e Malês, e agora pertence a nós. E é por isso que eu acredito que a pergunta principal não é o que fazer agora, mas sim o que será que aconteceu com a nossa imaginação política para que a gente precise desesperadamente perguntar a um outro o que a gente deve fazer agora. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis jamelões, são verde-rosas multidões. E para concluir, eu desejo que, de fato, os heróis deixem de estar apenas no retrato de um representante específico e que nós mesmos nos tornemos nossos próprios heróis, aqueles heróis de barracões, dos diversos Brasis que existem dentro da mesma imagem de Brasil. E que a gente nunca se esqueça que, independente de onde estivermos, aonde a gente pode se encontrar é sempre na luta e na junção de forças. Somos muito maiores do que qualquer representante que venha a aparecer. E, para finalizar, eu quero trazer um pouco dessa perspectiva do Galeano, que ele fala de... ele traz um pouco mais de esperança quando ele fala que mesmo que pareça que a gente consegue fazer tão pouco, se a gente conseguir mudar a realidade, nem que seja um pouquinho, a gente também consegue provar que o mundo pode sim ser transformável. Enfim, foi essa a minha apresentação, gente. Muito obrigada pela escuta. Deixa eu voltar aqui. Ai, enfim. A gente vai para as perguntas agora? Alguém quer dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Algo que não gostou também? Acho que tem comentado que era mais mensagem. Só um pouquinho, só um pouquinho. Baixo? Pode falar, acho que agora vai. E as coisas acontecem todas ao mesmo tempo e a gente tem que estar sim, coletivamente pensando nessas coisas, mas tem que fazer algumas perguntas também, né? Por exemplo, amanhã tem eleição na Argentina. É um cara tão mais lunático que o Bolsonaro. Lunático não é nem palavra, mas tem incrustado em alguns tipos de pensamentos e ideologias execráveis. Mas a gente, enquanto Brasil, né, país vizinho, a Argentina, o cara, ele deu declarações dizendo que ele não vai mais fazer negociações com a China, que são um país comunista, e nem por causa do Lula. E aí, vem de novo, né? Que posição o governo ele se isenta, não quer se envolver nesse tipo de discussão, mas, assim, como líder da América Latina, o Eduardo Bolsonaro foi lá, né? Então, assim, e a gente mesmo, enquanto cidadão, você citou o Galeano, né? O Mujica ele falou sobre isso, né? Mas a gente está escutando esse diálogo que vem aqui do lado, né? A gente faz fronteira, então o Brasil ele ainda tem essa coisa descolada, assim, e aí fica sempre dessa diplomacia brasileira que sim, é elogiável, sempre foi, mas ela sempre foi super neutra. E agora chegou um momento que precisa ter embate. E é a gente que vai apoiar esse tipo de manifestação, né? Então, acho que uma outra pessoa tinha comentado sobre como que a gente chega a ser representado por esse congresso que representa metade de uma população que, pelo discurso que está rolando aqui, não é o que a gente acredita. Sei lá, o Randolph foi citado, então tem que chegar perto desse cara, tem que apoiar a Marina. Entende que essas
manifestações, elas têm que começar... O que eu senti da sua apresentação é assim, a gente tem que se movimentar do um para um e começar a reverberar todas essas questões e depois começar a articular isso, sim, em núcleos, mas é importante... Ele tem essa guerra de narrativas, né? A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, acho que, para mim, passou a sensação de um chamado, sim, que a gente tem que sempre estar falando sobre isso, mesmo que em alguns momentos pareça que é um embate radical, que é uma crítica muito contundente, mas precisa ser feita, até porque tem essa troca. E depois pode-se chegar numa outra conclusão mais mediadora, mas tem que ter embate, senão a gente fica como espectador, como já foi dito hoje. Uhum. Sim, acho que o que eu tentei passar é justamente da gente não eleger representantes e achar que todas as nossas vontades vão ser supridas por essa pessoa, que essa pessoa vai, de fato, cumprir totalmente esse papel. Porque, e como o Safatli traz, né, isso é delegar nossa soberania, a gente coloca todos os nossos desejos, nossa necessidade de amparo, de ser cuidado, etc., na mão de uma pessoa que está com outros fins ali. A política institucional por si só, ela é um mecanismo que não tem como um lucro libertar a população e trazer essa autonomia para todo mundo de fato, né? E aí, como eu comecei a apresentação falando da ideia do neoliberalismo dentro da política institucional, como a gente precisa, a todo custo, manter essa circulação de riqueza e trazer uma ideia militarista para que isso seja controlado. Então, nos abster disso e achar que apenas na urna a gente vai conseguir trazer um representante que vai suprir tudo, é a gente se apagar como nação também, né? Perder nossas forças. Acho difícil. Porque acho que foi a Vera que comentou. A luta, ela exige que a gente perca alguma coisa. Ao se posicionar, a gente vai perder alguma coisa. E parece que as pessoas têm uma capacidade de fazer. O brasileiro, naturalmente, tem uma capacidade de fazer isso. Sim. Bom, pera que tem algumas perguntas aqui no online também. Ana Paula, peraí que... Como é que liga aqui, ô Vicente? Como é que liga aqui a caixinha? Pequenininho no quadradinho. No mute? Acho que foi. Pode falar, Foi? Ana Paula. Foi? Dá para ouvir? Tá. Não, parte do que eu ia te perguntar, você já respondeu, porque dentro da que você colocou, né? O Brasil se desencontrou com a vitória eleitoral de Lula, fica parecendo, então, que a gente corre um risco de se desencontrar, né? À medida em que, assim, no decorrer da sua fala, apoiado no texto lá do Safatli, que você citou várias vezes, se nós perpetuarmos essa imagem, então, de que esse que fará, e não estabelecermos as nossas próprias tensões e dificuldades em termos de fortalecimento, né, e de repente resgatar esse lugar, então, de lutar. Qual é o lugar de lutar, né? Porque há um consenso de que a luta é necessária, mas onde nós vamos exercer isso, né? Se a gente não se apropriar dessas tensões, dessas feridas que você trouxe de volta, mas que o Vicente também tratou, a Vera também, parece que aí a gente não consegue fazer uma elaboração, vamos falar assim, né, de tudo isso e ficar mais claro, mais espelho o nosso lugar disso tudo, né? Porque cada um de nós tem a sua perspectiva de luta, mas, ao mesmo tempo, nós estamos cada um num lugar diferente, individualizados, dissociados para lutar, né? Então, talvez a imagem que você traz seja exatamente, continuamos colocando em um só, aí continuaremos dissociados, né? Entenderemos o nosso lugar, quem sabe assim a gente possa trazer algo diferente, né? Muito bacana. Apesar de ser um pouco mexe, tá, Gabi? Mexe porque
A Gabi travou, será que ela está me escutando, Enzo? Não sei, também travou para mim aqui. Travou? Então, voltou, Gabi? Estão me ouvindo? Eu tô Não, ouvindo agora e ouvindo estamos te vocês. ouvindo. Agora estamos te ouvindo. É muito interessante isso que você levantou, Ana Paula, no sentido de que luta é essa, né? Que cada um vai construir talvez uma perspectiva diferente de luta, aonde que é essa luta que a gente vai se encontrar. E aí fiquei pensando na perspectiva que a Vera trouxe também, né, das redes sociais, que hoje o ato de militar está muito voltado às redes sociais e como isso fica preso numa bolha de ser alimentado apenas pelos mesmos núcleos com pessoas que pensam exatamente igual a mim. E talvez seja uma perspectiva muito interessante para a gente começar, né? De que luta é essa? Para onde a gente vai? Eu também não tenho nenhuma resposta diante disso. Acho que talvez, como nação mesmo, a gente precise construir e tentar elaborar novos tipos de lutas, sabe? Principalmente a esquerda. Tem alguém aqui no salão que quer fazer alguma pergunta? Senão eu passo para mais uma online. Neto? Oi, é um comentário mesmo, assim, não é uma pergunta, mas é uma coisa que eu acho que segue no esteio não só do que você falou, mas acho que da sequência das falas. Assim. Você falou, achei legal o final, né, a imaginação, o que aconteceu, o que acontece com a nossa imaginação cultural. As falas anteriores, elas resgatam memória e resgatam a gente imaginar mais ou menos por onde as coisas foram passando, né? Então, a gente tem o Trump nos Estados Unidos como um outsider da política, aí o Bolsonaro como Trump dos trópicos, né, que era o apelido dele, né, na época, ministro, e aí a gente citaram aqui, né, hoje, o Milei, a versão 3.0 aí do absurdo, né, e que também é um outsider, né, então os três vão vindo num lugar de outsider, e isso fala de algo da imaginação política, né, e se a gente não se atenta a que tipo de imaginário político está sendo construído, a gente é vítima das imagens que nos são imputadas, né? Que nos tomam, né? E aí eu, como apocalíptico da tecnologia, assim, que eu sou um tanto, eu penso muito qual é a sequência imaginal, né? Dos outsiders da política, e de um tipo de insatisfação generalizada e percepção de ineficácia da política, com um desejo, daí, puxando algumas coisas que você falou, né, de um tipo de entidade heróica que saiba mais e melhor do que a gente, que decida por nós. Quem que personifica isso, né, hoje em dia é a tal da inteligência artificial, né? Então, a gente tem os projetos e os discursos futuristas, né, das smart cities, das cidades que vão ser geridas por inteligência artificial, com uma capacidade supostamente muito maior que a nossa, de tomada de decisão, e etc. Como é? Processos jurídicos. Processos jurídicos. Eu vi uma notícia esses dias de um CEO de uma empresa que é uma inteligência artificial. Então, na incapacidade de se identificar isso enquanto um componente imaginativo, numa sequência de uma decepção política, a coisa ela simplesmente acontece de uma forma reflexiva. Então, eu fiquei pensando nessas coisas e eu quis como um comentário mesmo, porque eu achei que seguia um pouco no que você falou aí, dessa questão final da imaginação. Sim, faz muito sentido. Tanto é que toda a galera do Vale do Silício, etc., eles fazem toda uma pesquisa de como amparar essa satisfação da população. Eu não lembro de quem que eu vi, mas eles estavam falando justamente como os aplicativos eles servem como uma maneira de suprir várias demandas de amparo que muitas vezes eram ditas pelos pais, de receber comida, de receber um agrado, uma satisfação com um likezinho, com uma validação de quem você é, enfim, e assim vai, ele faz uma análise de vários aplicativos, mas muito interessante essa ideia da inteligência artificial vindo super forte, captando tudo isso, né? Tá. O Enzo tinha levantado a mão e deslevantou. Você vai querer falar ainda?
Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Falo aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul, né, da Universidade da FURG ali, do curso de Psicologia, e eu queria ajudar a fomentar o debate também, oferecendo um pouquinho mais de contribuições, um pouco de acordo com o que tu apresentou, um pouco de acordo também com o que o colega acabou de falar, e assim, quais representações que temos no poder atualmente e de que maneira isso reflete na identidade de um povo, né? De que maneira isso traz à tona conteúdos que talvez possam futuramente transcender e dar autonomia para indivíduos. E de que maneira que a gente, como profissionais, podemos atuar dentro de espaços para que a gente vá plantando uma sementinha do saber que lá na frente germine de maneira a, talvez, em um ponto crítico, atuar como uma força instituinte, né, para que se mude um pouco desse cenário global que a gente se encontra no momento. Porque é realmente muito horrorizante assim, a gente imaginar que dentro de um dispositivo tão pequeno, a gente tem big techs que sabem que o scroll é infinito, que sabem que o algoritmo vai te deixar num ciclo vicioso, que vai afetar sistemas de recompensa do seu cérebro, mas que continua usando mesmo assim contra as pessoas, porque elas estão imersas naquilo e elas não têm um poder, elas não têm uma capacidade ainda elaborada para poder contestar isso, para poder ir contra isso. Elas estão sendo minadas de dentro para fora, né? E é uma utilização do saber que está indo contra elas. Então, não está se centralizando só aqui no mundo presencial, no mundo físico. Essas pessoas que têm acesso a condições melhores e estão em suas torres de marfim, elas estão ali de longe, sugestionando a gente. Basicamente, direcionando para onde que, né, o nosso futuro está se encaminhando no momento. E eu acho que é justamente nesse momento tão crítico que também esses potenciais criativos, né, de várias e diversas bolhas que vêm de extremos que não foram ainda identificados, mas que estão lá propondo alternativas, estão lá propondo trabalhos e projetos, que acontece, né, esse potencial também de mudança, esse potencial também de plantar ali uma ideia, e essa ideia ser passada adiante, porque microscopicamente as coisas não acontecem muito, mas quando a gente consegue passar adiante essa chama do saber, eu acho que a gente também vai fomentando a construção de uma nova realidade possível. Acho que um dos maiores erros do ser humano é tentar imaginar que ela só vai acontecer dentro do seu período de tempo, mas não. A gente trabalha para o futuro, a gente trabalha para o que está por vir, a gente fala alguma coisa, exerce um trabalho ali, cria alguma coisa, produz, na base do que aquilo pode se reverberar em um efeito de cascata mesmo, né, se ressoando em todo um contexto sociopolítico, de dentro para fora das pessoas, mas eu acho que agora eu já me alonguei demais. Porém, espero que tenha feito sentido de algum jeito, mas teu trabalho foi muito interessante e eu acho que agregou também. Sim, fez muito sentido. Obrigada pela contribuição. Eu só acrescentaria que, além do futuro, a gente também é muito movido pelo passado, né? Acho que as coisas elas vão se carregando sempre juntas. Tem mais alguém aqui no salão que quer falar alguma coisa? Posso falar uma coisa? Acho que o que você apresentou, a psicologia da libertação, soou em mim, assim, mas muito em consonância com o que a gente vem fazendo aqui na tese e o encontro de hoje, por exemplo, de pensar que não há espaços de neutralidade, sabe? A gente vem, né, conduzindo esse debate já há alguns anos, de que o espaço do consultório é também um espaço político, né? Mas eu estava pensando em algo assim, até mais amplo, porque eu acho que já é, né, aqui, uma ousadia nossa fazer esse trabalho, né? Mas como que na universidade isso vem se perdendo, sabe? Como que até na própria política, né, a gente vê esses candidatos sem partido, entende? Um apartidarismo ou uma pretensa neutralidade, assim, da universidade, por exemplo, né? Mas que isso acaba promovendo uma onda de tecnicismo, sabe? Ela não é neutra,
né? E nenhum espaço mais tem como manter essa pretensa neutralidade, sabe? Há um risco aí, né, de ir se perdendo a experiência política mais existencial mesmo, né? Seres políticos que somos, assim, sabe? Eu estava pensando, as igrejas, né, foram palco de campanhas, sabe? Uma coisa... Mas cadê a teologia da libertação também do outro lado, entende? Eu falei das escolas, estava pensando dentro das famílias, né? Todos os espaços, sabe? Eles acabam se revestindo de posicionamentos, né? O que você difunde ali, a maneira como você passa os seus valores, sabe? Então era isso, assim, mas reforçando e me sentindo mobilizada, mas também sentindo que bom que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Que bom que você falou também. Sim, acho que os seminários eles foram criados justamente com essa intenção, né, de ser essa força mobilizadora para sair da clínica, para, né, tentar ir em direção ao mundo, pensar novos tipos de imaginações. Acho que uma última pergunta. Acho que o Ciano levantou a mão. Quer fazer uma pergunta? Oi, vocês me escutam? Vocês me escutam? Ah, tá, legal. Escutamos. Salve. Deixa eu tentar ficar não tão contra a luz. Pronto. Eu não sei se vai funcionar minha internet muito bem, porque, mas de qualquer coisa eu desligo o vídeo. E também tá muito calor aqui, peço desculpa por estar sem caminho. Estou em São Paulo, capital. Aliás, hoje eu não estou na capital, mas eu sou da zona leste da cidade de São Paulo, da periferia. E eu tô aqui muito para ouvir, assim, muito pelo interesse, assim, das coisas que eu tenho feito atualmente. Eu estou estudando pedagogia e estou criando atualmente a pedagogia marginal, que é enfim, uma metodologia de aprendizagem de leitura e desenho de mundo, né, tipo, muito em cima do rolê do Paulo Freire e tal, na quebrada, na periferia. E aí, uma das coisas que eu tenho pesquisado para esse rolê, assim, né, porque, tipo, acho que a gente pensa através dos projetos com os adolescentes e a molecada na quebrada, eu tenho tentado pensar muitas as coisas das estruturas de poder. E aí, ouvindo isso, me lembrou muito uma coisa que eu tenho pensado bastante, né, sobre as narrativas hegemônicas, e muito essa lógica de como que parece que o colonialismo, ele deixa aí, né, essa herança, essa narrativa messiânica, né, e o quanto que essa narrativa messiânica parece que ela coloca o oprimido num lugar de dependência, né, dessas figuras messiânicas, e isso vai minando muita criatividade, esse lugar tipo, né, de puxar mesmo, tá ligado? Pra tentar desenrolar alguma coisa, assim, eu gostei muito da tua apresentação, inclusive até mandei aqui, se rola ter acesso depois, tal, enfim, porque me fez pensar várias coisas, várias frases muito massas, assim, e tal, e acho que uma das coisas também que eu penso muito nesse rolê dos projetos de prefiguração desses jovens, né, a gente faz prática de imaginação política e prefiguração nesses projetos de intervenção no território, e constantemente a brisa é ficar fazendo autocrítica, assim, tá ligado? Que eu acho que isso é essencial, e eu compreendo o medo, né, que muita gente tem da gente criticar o governo atual e tudo mais, mas ao mesmo tempo é essencial a gente fazer isso, né? Senão a gente não... senão a gente acredita que a gente chegou num lugar, e na real acho que a liberdade, esse estar libertando-se é uma prática constante que não tem fim, assim, né? Não é um lugar que a gente chega e agora que o Lula foi eleito, pronto, podemos descansar. Não, agora que a gente começa a lutar mesmo, tá ligado? E sei lá, acho que eu ressoo muito e queria agradecer aí por a oportunidade de estar aqui e ter ouvido essa apresentação, foi bem massa. Obrigado. Obrigada pelas contribuições, Ciano. Muito legal saber um pouco do seu projeto também. Agora que eu vi que você tinha perguntado, né, se está disponível os slides, assim, eu não vejo problema nenhum em eu compartilhar. Não sei se outras pessoas vão querer compartilhar os slides deles também, mas eu posso mandar lá no grupo depois.
E vai ter a gravação também, né, para vocês. E, enfim, acho que é isso. Quero agradecer a escuta de todo mundo nesse dia muito quente e todas as contribuições. Enfim, obrigada.